Eu mandei um convite para muitos irmãos e alguns estão aqui agora. Nesse convite eu coloquei o nome do nosso tema de hoje, do nosso encontro. Você está preparado para despressurização? Esse é o tema do nosso encontro hoje. Você está preparado para despressurização? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o momento em que somos surpreendidos com lutas e adversidades. O momento em que somos sufocados pelos problemas. O que devemos fazer? Qual é a nossa postura? Qual é nosso comportamento? Então hoje essa palavra é para você que está um pouco angustiado, amargurado, que se encontra perdido nas lutas, que se encontra injustiçado, que olha para a sua vida e vê só a coisa ruim, o momento ruim, não sabe qual é o momento de agir e como deve agir. Então hoje nós queremos falar com você sobre lidar com problemas que nos surpreendem. Eu quero então ler 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Eu vou ler de novo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Aqui está um segredo do apóstolo Paulo, passado para o seu discípulo, e agora nós repassamos para cada um de nós e para vocês. O apóstolo Paulo está aconselhando um jovem pastor. Ele está falando com um jovem pastor muito apaixonado pela obra do Senhor. Ele está falando com um homem que entregou sua vida e também os seus bens. A tradição da igreja nos diz que Timóteo perdeu toda a sua riqueza juntamente com sua família, todos os seus bens, servindo ao Senhor Jesus Cristo. E segundo a história da tradição da igreja sobre Timóteo, os livros de história teológica sobre Timóteo nos relatam exatamente um homem dedicado, apaixonado pelo Senhor Jesus. Fora ele, Timóteo, que assumiu o lugar de um dos apóstolos à frente da igreja de Éfeso. Fora ele, Timóteo, um moço visto como tímido, mas muito eficiente no seu trabalho espiritual. Juntamente com Tito, eles dividem momentos de conselhos do apóstolo Paulo. Bem semelhantes, bem similares os conselhos, embora sejam duas pessoas de comportamentos diferentes. Enquanto Timóteo é alguém retraído, tímido, Tito é alguém afoito, é alguém atrevido, é alguém que tem o ímpeto das ações. Ele não mede muito os esforços e nem os momentos, ele apenas se entrega. Timóteo é mais cauteloso, é mais cuidadoso com seus atos. Então nós estamos encontrando aqui um conselho para pastor. E o apóstolo Paulo, no contexto da carta a Timóteo, ele está falando de problemas, ele está falando de encontrar-se e deparar-se com muitos problemas. Ele está dando uma direção para o seu discípulo sobre o que ele deve priorizar em sua vida para resolver os problemas. Em todas as duas cartas a Timóteo, os conselhos são dados em relação aos problemas pastorais, à vida pastoral. E para quem é pastor, para quem é obreiro, para quem está à frente de uma igreja, sabe que enfrentamos diversas lutas, diversas dificuldades. E aqui então há um conselho do apóstolo Paulo muito interessante. Ele vai dizer, primeiro, cuida de ti mesmo. Depois ele diz, e da doutrina. Ele colocou a doutrina, o ensinamento bíblico, em segundo lugar. Mas ele continua pontuando os lugares de prioridade. Eu mesmo, depois a doutrina, a palavra. Então, pregar o evangelho para salvar os outros. Eu quero um pouco falar sobre isso, sobre essa dinâmica do conselho do apóstolo Paulo. Primeiro, eu quero falar sobre o tema que nós escolhemos hoje. Vamos falar um pouco sobre despressurização. Para quem já andou em avião, para quem já viajou, passeou em avião, você deve ter
memória, se lembra da frase que vou citar aqui agora. Dita pelas pessoas que trabalham pela tripulação de uma aeronave, eles dizem exatamente essa frase. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos compartimentos localizados acima dos seus assentos. E aí então eles dizem, você toma uma máscara, coloque em você primeiro e depois socorre alguém que está do teu lado. Essa dica ela é muito interessante, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é pressurização, quanto mais o que é despressurização. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é pressurização e o que é despressurização, para que você possa entender como isso se encaixa em uma mensagem bíblica. Pressurização é o ato de pressão que é causado a partir de um momento em que as aeronaves passaram a voar acima de 9.000 metros. Segundo dizem os especialistas, no ano 1950, as aeronaves começaram a viajar acima de 9.000, 12.000 metros. E isso facilitou a velocidade das aeronaves. Isso faz com que ela ganhe mais velocidade e esse aumento de velocidade somado à pressão atmosférica, nós temos então uma pressão gerada sobre a máquina, sobre a lataria de uma aeronave. Nós temos então uma força, uma pressão imposta pela atmosfera na aeronave. Quanto mais se sobe, quanto mais a aeronave vai para o alto, para cima, maior é a pressão que ela sofre e menor é a quantidade de oxigênio para o ser humano. A pressão atmosférica é igual ou maior do que a pressão do oxigênio. Então, quanto mais a aeronave está subindo, maior a pressão a aeronave está sofrendo e menos oxigênio há para as pessoas que estão subindo nessa aeronave. Então, dizem os especialistas que subindo acima de 9.000 pés, ou acima de 9.000 metros, ou 12.000 metros, o homem pode viver uma coisa chamada hipoxia ou hipóxia, que na realidade é a soma de duas palavras gregas. Hipos, que quer dizer pouco, escasso, e oxis, que quer dizer oxigênio. Então é oxigênio, pouco oxigênio. Os sintomas de quem está dentro de uma aeronave que sobe é os sintomas de alguém que vai perdendo a qualidade do oxigênio e por causa disso ele sente uma espécie de zumbido no seu ouvido, uma pressão. E se ele não tivesse um auxílio da própria aeronave para aumentar a quantidade de oxigênio dentro da aeronave, essa pessoa então estaria sofrendo de hipóxia, ou seja, ela estaria sofrendo de falta de oxigênio e ela poderia ter perda de memória, desmaio e até mesmo ir a óbito. Então, por isso, o ar comprimido ele é jogado dentro da aeronave quanto mais a aeronave sobe. Então, existe uma pressão, uma pressurização de oxigênio dentro da aeronave, que faz com que aperte os seus tímpanos e você sinta algo como que pressionando os seus ouvidos. Muitas pessoas sentem uma forte dor no ouvido no momento em que a aeronave sobe e aumenta a pressurização e no momento em que a aeronave desce, em que diminui a pressurização. A despressurização seria um vazamento na aeronave que poderia tirar da aeronave o oxigênio que está sendo bombeado mecanicamente para dentro da aeronave para que o homem possa respirar. Um homem sem oxigênio, ele vai ficar entre 10 a 40 segundos lúcido, racionalmente capaz. De 10 a 40 segundos sem oxigênio, o homem fica lúcido. Depois dos 40 segundos, ele já começa a perder os seus sentidos, ele começa a delirar e desmaia. Então, o conselho que os engenheiros de aeronave dão é exatamente esse. Em caso de despressurização, ou seja, em caso de perda de oxigênio dentro da máquina chamada aeronave, você deve colocar a máscara que cai diante de você, primeiramente em você,
e depois no outro, porque você tem entre 10 e 40 segundos para poder salvar a sua própria vida. As sensações que uma pessoa pode viver no momento da despressurização são ouvido tampado, ar meio que mal cheiroso e um sentimento, um mal-estar, como uma sensação de desmaio. Tudo isso causado por um vazamento da aeronave no que diz respeito ao oxigênio. A despressurização é a surpresa que a aeronave sente, juntamente com todos os tripulantes, com todos que estão na aeronave, de que alguma coisa está roubando o ar, está trazendo um problema respiratório, está gerando uma pressão atmosférica maior do que eu possa suportar. Então, essa frase que as pessoas que trabalham na aeronave, a aeromoça geralmente diz, em caso de despressurização, máscaras cairão diante de você dos compartimentos automaticamente localizados sobre sua cabeça. Você deve pegar essa máscara, colocar em você primeiro e depois socorrer o outro. O que isso tem a ver com o que eu acabei de falar agora em 1 Timóteo, no capítulo 4? O que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa luta repentina. Tem a ver com a nossa luta que aparece de repente, que nós não estamos contando com ela. Com o momento em que somos sufocados, aprisionados, presos, empurrados para dentro de nós mesmos com tanta força que sentimos uma verdadeira dor. Embora ela seja emocional, parece ser física. Embora ela seja emocional, ela parece ser tão real fisicamente. Mas é uma despressurização emocional. É falta de ar, é falta de ar, é falta de espaço, é falta de lugar, que a luta provoca isso em nós. A luta, a dificuldade muitas vezes provoca esse mal-estar emocional, esse sentimento de incapacidade e de que a pressão que está sobre nós é tão intensa que nós vamos morrer, nós vamos perder tudo. Neste momento, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é: cuida de ti e também da doutrina. E eu quero então compartilhar com vocês alguma coisa que está no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 16. Na palavra do apóstolo Paulo, é como se ele dissesse: se você quer ajudar alguém, se você quer ser socorrista de alguém, entenda que esse ato de socorrer deve começar por você primeiro. Então, em semelhança a um avião que vive a despressurização e as máscaras caem, e para você ajudar alguém, você precisa primeiro colocar em você. Assim também, no mundo espiritual, para você ajudar alguém, você precisa socorrer a você primeiro. Então hoje eu quero falar com você, pastor, pastora, obreiro, obreira, crente, que se você não cuida de você primeiro, você e as pessoas que te cercam e que você quer depositar cuidado, podem morrer todos. Porque se não há de sua parte um cuidado pessoal, se você não se preocupa com você em primeiro lugar, então as outras pessoas morrerão logo quando você for sufocado pela luta, sufocado pela tribulação. Então, queridos, eu quero dizer para vocês nessa manhã algo que Deus falou comigo já há algum tempo, Ele vem falando no meu coração. No momento em que a gente entra numa aeronave, a gente vive tudo aquilo, a gente vê aquela frase e a gente ouve que aquela necessidade: socorra você primeiro para depois socorrer os outros. Então eu tenho que pegar essa lição emprestada e colocar sobre nós, usando a Bíblia. Quantos de nós estão vivendo sobre forte pressão? Quantos de vocês estão vivendo sobre forte pressão? Grande pressão. Quantos de nós estão vivendo crises profundas e não sabem o que fazer? A vida está como que tendo um vazamento de forças. As forças estão se esvaindo e você está vivendo uma despressurização. Você está perdendo ar, você está perdendo espaço, você está perdendo lugar. Então o teu Deus viu isso acontecer em outras pessoas, viu isso acontecer em outras vidas e deixou um rastro de conselhos para cada um de nós.
E no conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, nós encontramos a palavra do próprio Deus a você. Essa palavra não é para outra pessoa, senão para você. Você precisa entender que essa palavra de Deus está dirigida a você. Cuide de você primeiro, senão a igreja perece. A palavra do nosso Deus diz: ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Meu amado, minha querida, meu querido, minha amada, irmãos que estão cuidando de rebanho, que estão cuidando de pessoas, que estão aconselhando pessoas, que estão acompanhando pessoas, como eu faço. Se você não olhar para você mesmo e começar a ter um olhar para você mesmo, então você corre um risco de levar todo o teu trabalho à ruína, à destruição completa. Você tem que começar olhando para você mesmo. E a Carla escreveu: parece ser um egoísmo cuidar primeiro, mas na realidade é um conselho de sobrevivência. É um conselho de sobrevivência para você e para todas as outras pessoas que te cercam, para todas as outras pessoas que te rodeiam. E agora eu quero falar com você lendo 1 Timóteo no capítulo 4 e pegando cada palavra, porque eu tenho procurado ensinar aqui nas nossas lives que nós precisamos aprender a Bíblia letra por letra, palavra por palavra, para a gente poder entender o que a Bíblia está dizendo. E aqui então nós começamos com a primeira palavra em grego chamada épico, que é a palavra que vai significar apegar-se, fixar atenção, criar o hábito e uma atenção constante. É a palavra tem cuidado de ti. Tem cuidado, do grego épico. Tenha o hábito, crie o hábito de dar atenção constante para você. É isso que significa a palavra épico. A palavra que está traduzida para a nossa língua como tem cuidado. Épico. Crie o hábito de dar atenção constante a você mesmo. Olhe para você. Olhe para você, meu querido. Meu querido, minha irmã, meu irmão. Por que você está perdendo a atenção das pessoas? Porque a sua expressão de fraqueza está muito mais latente do que a tua expressão de força. As pessoas que precisam de ajuda precisam de pessoas fortalecidas e não enfraquecidas. Precisam de pessoas fortalecidas emocionalmente, espiritualmente, e nós somos seres psicossociais. Nós somos soma e alma. Nós somos uma parte espiritual, uma parte material. Nós somos corpo, alma e espírito. As coisas estão interligadas, meu irmão. Se você está emocionalmente fragilizado, o seu corpo vai sentir. Mas se você estiver fisicamente fragilizado, a sua alma vai sentir. Se o seu espírito estiver abatido, a sua alma vai perceber. Se a sua alma estiver abatida, o espírito vai se entristecer. Porque você é um ser complexo. Você é um ser complexo e não simples. Então a palavra de Deus começa dizendo a você: épico. Crie o hábito de olhar para você mesmo constantemente. Olhe para você mesmo. Hoje, comece a olhar para você mesmo. Sabe, queridos, eu tenho a oportunidade de andar com muitos líderes religiosos, de andar com pastores, de andar com homens de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouço sempre desses pastores. A Valéria mesmo, estou passando por uma situação de enfermidade, ainda não tenho um diagnóstico conclusivo. Querido ou querida, coloque o seu nome para que eu possa falar corretamente. Olha, você precisa colocar no seu coração um cuidado com você mesmo emocionalmente também. Você precisa olhar para você. E olhar para você com um olhar de cuidado pessoal. Olhar para você com cuidado de atenção, de amor para você mesmo. Valquíria. Val, olhe para você e ame a você mesmo, a você mesma. Se você não tiver esse olhar para você, as outras pessoas dificilmente terão esse olhar. Como eu disse para vocês, eu ando com pastores. E eu ouço pastores dizendo assim: a minha prioridade de vida é Deus, a igreja, depois a família, depois eu, depois os amigos. E a ordem está completamente fora da ordem bíblica. A ordem bíblica é Deus em primeiro lugar acima de tudo. Deus não é religião, Deus não é a igreja. Deus é uma pessoa ou um ser trino que cuida de nós.
Deus é a pessoa que nos relacionamos com Ele em casa, na rua, no trabalho. Deus não é um ser eclesiástico. Deus não é um ser que mora na igreja. Deus não é uma pessoa que habita no templo. Deus é um ser que é adorado, é uma pessoa que é adorada no templo, cultuada no templo. Ele é cultuado em qualquer lugar onde se chama o seu nome e se busca Ele verdadeiramente. Mas a igreja não é a sua habitação. Então veja, Deus em primeiro lugar não significa religião em primeiro lugar, não significa igreja em primeiro lugar, significa Deus em primeiro lugar. Minha vida, meu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Então o que a palavra do Senhor está nos ensinando é: busque primeiro o Senhor, Ele está em prioridade. Depois dessa prioridade de Deus, você deve buscar priorizar a você mesmo. Olhar para você mesmo, dar atenção para você, dar tempo para você, se olhar no espelho, ver onde é que você pode melhorar um pouco em tudo, melhorando o seu aspecto físico, melhorando o seu aspecto emocional, melhorando sua vida. Se você precisa de um descanso, pare. Se você precisa de férias, tire férias. Se você precisa, faça isso, porque se você acredita na força do seu braço para se manter, você está redondamente enganado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar sua casa, em vão vigia o sentinela. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Não é você quem está mantendo sua casa, é Deus. Então você precisa entender que se Deus é prioridade na sua vida, você é prioridade para Deus também. Se Deus é prioridade em você, você é prioridade no coração dele. Então ele quer que você esteja se colocando em posição correta diante de você mesmo. Primeiro Deus, depois você, depois a sua família. E a família começa pela esposa ou o marido, depois os filhos, depois os familiares e depois os amigos. A igreja vem depois de tudo isso. Então nós temos Deus, eu, meu cônjuge, meus filhos, minha família, meus familiares, a igreja. Esta é a ordem bíblica. Porque o Senhor quer que você cuide daquilo que é prioridade e é importante, para depois colocar em prioridade aquilo que está em sequência. Há uma sequência de ordem de importância. Deus em primeiro lugar, eu em segundo lugar. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. E a primeira palavra que aparece em grego, em 1 Timóteo 4,16, é a palavra épico, que quer dizer: crie o hábito de dar atenção para você diariamente. Essa palavra, cuidar de si mesmo, não é um ato de egoísmo, como disse Carla. Não é um ato de egoísmo, de buscar a si mesmo. Não. É um ato de cuidar daquilo que é importante para Deus. A palavra do nosso Deus já disse isso, quando o apóstolo Paulo também escreveu dizendo: você não sabe que é templo do Espírito e que o Espírito Santo tem ciúme de você? Você não sabe que você tem que cuidar de você, porque o Espírito do Senhor que habita em você, ele quer estar em um lugar adequado, saudável, bonito, perfeito, alegre, feliz, aberto, forte. Então o Senhor quer você bem para trabalhar por meio da sua vida. A segunda palavra que aparece na palavra de 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo. E quando eu leio isso, eu leio Paulo dizendo a um pastor de uma grande igreja. Timóteo era líder de aproximadamente 250 pastores em Éfeso. Exatamente isso. 250 pastores na região de Éfeso eram liderados por Timóteo. E Paulo está dizendo: cuida de ti mesmo. Em outras palavras, você é líder, você é chefe, você é sábio, você é inteligente, você ora, você faz tudo certo. Mas olha, você vem depois de Deus. Porque líderes podem fracassar exatamente na área da saúde. Exatamente na área da saúde. E aí eu vou dizer para você, meu querido, que quando você fracassa na área da saúde, então você vai perder toda a sua obra. Eu conheci a história de um homem que é muito admirado em nossa convenção, na Convenção Batista. E ele é muito admirado. E a história dele é muito linda, porque ele é um homem de Deus, usado por Deus tremendamente. Mas logo aos 50 e 55 anos, talvez, ele entrou em um processo de enfermidade emocional tão profunda
que ele não mais conseguiu pastorear, não mais conseguiu atender e aconselhar nenhuma só pessoa. E este homem que fez uma linda obra para Deus teve que estancar o seu ministério e acabou repentinamente como um avião que perde o gás, que perde o ar. A despressurização aconteceu na vida desse homem e ele então veio abaixo, a ruína. E a sua história termina exatamente dessa maneira, as pessoas querendo vê-lo, mas a família diz, ele não pode atender ninguém, porque ele não tem condições emocionais de ouvir ninguém. Então você vai arruinar o seu ministério se você não colocar em prioridade o que Deus coloca em prioridade. Cuida de ti mesmo. Líderes fracassam, meu querido. Líderes fracassam. Líderes especiais, inteligentes, fracassam. Depois ele continua dizendo, e da doutrina. Então cuida de você. Depois cuida do ensinamento saudável. A igreja precisa entender e aprender a amar os seus líderes de maneira correta, não pelo serviço que prestam, mas pelo que eles representam diante de Deus e diante deles para Deus. A igreja precisa olhar para os seus líderes e ver que são homens que estão em oração constante, que estão se preparando na Bíblia, que estão buscando levar o evangelho de uma maneira pura e fortificadora na vida das pessoas. Um evangelho que levante as pessoas do seu estado de abatimento. Para isso ele precisa de consagração, ele precisa de tempo com Deus, tempo consigo mesmo, tempo para poder pensar, meditar, ler, estudar. Então a palavra do Senhor diz, cuida de ti, para que a doutrina seja ministrada corretamente. Se você não cuida de você, lá na frente, o que você prega não terá conteúdo, não terá substância, não será útil, não alimentará ninguém. E as pessoas vão entender que a sua fraqueza é resultante de um mau hábito. Então cuida de ti, para que tua pregação seja boa. Sabe, queridos, existem pastores que gastam tanto tempo querendo resolver a vida das pessoas. E aqui eu vou falar com alguém certamente. Tanto tempo querendo resolver a vida das pessoas, achando que são eles as pessoas que resolvem os problemas das outras pessoas. Porque acontece, irmão, não é você que resolve o problema das pessoas, é Deus. É Deus. E até você perceber isso, às vezes leva tempo, mas há pastores que levam tanto tempo querendo resolver a vida das pessoas, os problemas das pessoas, que no momento em que eles têm para levar a palavra do Senhor, eles não têm nada para falar no púlpito a não ser da vida das pessoas. Há pastores que quando chegam no altar, então eles vão viver o que eles vivem todo dia. Então suas pregações serão pregações da vida das pessoas. Afinal de contas, é o que ele faz todo dia. Ele visita pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Então as pessoas são o seu canal de comunicação, são a sua mensagem diária. A boca fala daquilo que o coração está cheio, meu amado. E se o indivíduo encher o seu coração de palavras e de conselhos e visitas a amigos e irmãos, na hora da mensagem, o que ele tem para dar é exatamente o que ele fez durante o dia inteiro. Então a igreja entra no processo de murmurar por outras questões. O pastor não tem uma palavra, ele não gasta tempo para meditar, mas a igreja não percebe que ela está roubando o tempo do pastor fazer isso, quando cobra dele que ele esteja de casa em casa e não cuide da sua saúde para poder cuidar da palavra do Senhor. Cuida de ti mesmo e da doutrina. A palavra só será abençoadora se você conseguir levar essa palavra em um corpo e mente saudáveis. Amém? Então escreva aí, eu só poderei abençoar se eu estiver forte no Senhor. Então escreva, eu só poderei abençoar se eu estiver forte no Senhor. Há uma palavra de Deus muito linda que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e ele diz o seguinte: irmãos, convém que escolhamos aqui pessoas cheias do Espírito Santo, de nome, bem renomadas entre nós, cheias do Espírito Santo, para que cuidem das coisas da terra, para que nós possamos nos dedicar às coisas do céu. Essa palavra do apóstolo Pedro
em Atos capítulo 6, na escolha dos diáconos. É uma palavra que a igreja deveria conhecer, deveria decorar. Para você ter produto positivo para levar para o altar, você precisa de tempo com Deus, de saúde e de descanso. Aleluia! Deus fale com alguém que está nos acompanhando. A palavra de 1 Timóteo 4,16 continua: persevera nestas coisas. E a palavra persevera no grego é epinemo. Epinemo significa persiste, permaneça, continua, insista, persevere. Olha, persevere no quê? Em cuidar de ti mesmo e da palavra do Senhor depois. Persevere nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás e também aos que estão contigo. Persevera nisto que? A cuidar de você e cuidar da palavra, para que você se salve e salve os outros que estão com você. Então veja, meu querido, talvez o seu olhar para o seu ministério seja um olhar de tanto cansaço que você está dizendo: eu não consigo mais pastorear, eu não dou conta. Hoje eu quero dizer para você, você dá conta, você consegue. Você pode tudo que o Senhor disse que você pode. Você pode tudo que o Senhor disse que você consegue. Você pode sim pastorear esse rebanho. Você pode sim cuidar dessa igreja. Basta que você dê um olhar real, corrija a rota da sua liderança e você se posicione de maneira correta. E comece a examinar tudo na sua vida, a olhar todos os passos, a criar um programa de atividades e ter hora para fazer cada coisa. Então, aprendendo assim, você terá um comportamento abençoador. Fazendo assim, você se salvará e salvará os outros. Eu quero dizer para vocês, meus queridos pastores, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês, não abram mão de vocês. Escreve isso aí no seu comentário. Não abro mão de mim mesmo. Porque quando abrimos mão de nós para salvar os outros, nós perdemos tanto a nós quanto os outros, porque iremos adoecer, nos enfraquecer, nos abater e não teremos força para resgatar, para abençoar o outro. Então coloque essa frase no seu comentário: eu não vou desistir de mim mesmo. Eu não vou desistir de mim mesmo. Não abro mão de mim mesmo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 17, no verso de número 22. O coração alegre é um bom remédio. Mas como alguém pode ter um coração alegre se não cuida de si mesmo? Você precisa de um tempo com a família. Você precisa de um tempo com você mesmo. Você precisa de um tempo para você mesmo. Sabe, querido, a igreja não é a extensão da tua casa. E nem o pastorado é a extensão do teu corpo. A igreja não é a extensão da tua casa. E nem o teu ministério é a extensão do teu corpo. Cuidando do ministério, você não está cuidando do teu corpo. O teu corpo precisa de cuidados. A tua alma precisa de cuidados. Você não pode desistir de você mesmo. Coração alegre é um bom remédio. Queridos, e às vezes a falta de alegria está exatamente fundamentada na falta de cuidados consigo mesmo. Você nunca leu que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo habita em você e que Ele quer habitar em um lugar limpo, saudável e abençoado? 3 João, capítulo 1, no verso 2. Amado, terceira carta de João, capítulo 1, no verso 2. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como te vá bem na tua alma. Olha a palavra de João. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra de João é: eu desejo que você esteja bem em tudo, mas também em tua alma e em tua saúde. Então, meu querido, eu vim hoje dar um conselho para você, que é um conselho que Deus tem dado a mim mesmo. A mim mesmo. Tem pastor morrendo pela igreja. É lindo, mas não é necessário. Eu vou repetir.
Tem pastor morrendo pela igreja. É lindo, mas não é necessário. A sua morte não agrega nada para a igreja. Porque Jesus já morreu pela igreja e ninguém mais precisa morrer por ela. Há pastores adoecendo pela igreja e isso não agrega nada. Amanhã, você doente será facilmente substituível. Hoje você precisa cuidar, zelar, semear para o amanhã. E isso só é possível se você cuida de você mesmo. Então hoje a palavra de Deus para você é: não deixe o templo do Espírito Santo sujo.